Boa tarde, sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula, né? Dessa vez com o livro de português, de língua portuguesa, gramática, né? O assunto é revisão dos verbos e os modos verbais, ou seja, nós já vimos, né? Em português, esse assunto já vimos em gramática, mas vamos ver mais um pouco. Como eu falei para vocês, os verbos são um pouco complexos, portanto, exige muito estudo, certo? Aí aqui nós temos, do ponto de vista da significação, mais uma vez o conceito de verbo, né? Os verbos são palavras que denotam ações, isso aí a gente já sabe. É estado ou fenômeno da natureza, certo? Já do ponto de vista estrutural, ou seja, da estrutura, que a gente já falou até no vídeo passado de gramática, né? Sobre a estrutura, as desinências, né? Isso, os tempos, os modos. Então, a gente está falando da estrutura verbal. A expressão de tempo é a principal característica dos verbos, como precisei, né? Passado, preciso, certo? Presente e precisarei futuro. Gramaticalmente, os verbos variam, como eu falei para vocês, né? Eles variam em tempo, em modo, em pessoa. Além de indicar noções de tempo, eles indicam o modo, o número e a pessoa do discurso, nos enunciados através de suas desinências. Então, nós temos a base do radical, não é isso? Que é chamado, a base do radical, não é isso? Que é chamado, meu Deus, como é chamado? Agora me deu um branco. Tem vários nomes, né? Tem raiz, pode ser chamado de raiz, e eu tenho outro nome também, que no momento eu esqueci, mas é a base, né? Aí nós temos a desinência. Nessa desinência vai estar lá dentro o modo, o número e a pessoa do discurso, certo? Aí aqui no livro de vocês tem um exemplo que eu trouxe para cá, né? Que é isso aqui, ó. O verbo é precisei. Então, ei é a desinência. Então, esse aqui tá indicando o tempo. Está indicando um modo, o número e a pessoa, não é isso? O tempo, pretérito perfeito, não é isso? Ou seja, o passado, né? Pretérito é passado. Perfeito, que a gente já estudou que nós tínhamos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, não é isso? O modo é o modo indicativo, ou seja, que é aquele que indica uma certeza, certo? O número que está no singular poderia estar no plural. E a pessoa, que é a primeira pessoa, eu precisei. A primeira pessoa do discurso poderia estar na segunda, na terceira, na primeira do singular, na segunda, na terceira do singular, ou do plural, não é isso? Então, assim, o que nós vamos estudar é isso aqui, ó, a estrutura, não é isso? E não a base, que é isso aqui, certo? Lembrei, radical, era a palavra que eu queria lembrar, radical do verbo, certo? A gente vai estudar a estrutura do verbo, certo? Os modos verbais. Quando nos comunicamos, podemos expressar diferentes posicionamentos em nossos enunciados, certeza, que são os modos certeza, condição ou ordem, não é isso? O modo indicativo, como você já sabe, indica uma certeza, não é isso? Que está dizendo aqui, né? Acontece, que pode ser no presente, no passado, no futuro, mas indica uma certeza. Aconteceu, acontece, acontecerá, mas indica uma certeza. Então, se indica uma certeza, é modo indicativo, independentemente de condições. É, portanto, o modo pelo qual a expressão certeza. O indicativo pode ser flexionado nas seguintes formas: presente, não é isso? Expressa eventos ou estado que ocorre no momento em que falamos, ou que se estendem a esse momento, né? Por exemplo, eu gosto de caminhar, não é isso? Então, é algo que acontece no presente, e que pode se estender, não é isso, gente? Pretérito, que é o passado. Então, aqui no modo indicativo nós temos o quê? Nós temos o presente, o pretérito, não é isso? E o futuro. Então, já vimos o presente, pretérito. Ele também se subdivide. Pretérito, como disse a vocês, é o passado. Expressa eventos que ocorridos, podendo se processar de três maneiras básicas. Então, o pretérito do modo indicativo, ele pode ser, ele se classifica em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, certo? O pretérito perfeito,
que foi daquele primeiro exemplo que a gente viu, indicação não concluída, né? Ou seja, começou, mas não teve fim. Ele viajou para o Rio. O pretérito imperfeito, indicação... Oxente. Continuando aqui, né, gente? Eu me atrapalhei, coloquei não concluída, não concluída. Então, o pretérito perfeito é uma ação concluída, né? Que aconteceu no passado e lá ficou. Já o pretérito imperfeito é uma ação não concluída, certo, gente? Um pouco diferente. Aqui concluiu, aqui não está concluída, ou seja, começou, mas não terminou. Pretérito mais que perfeito, que também é chamado de pretérito mais que perfeito composto, indicação concluída antes do pretérito perfeito. Então, aqui nós temos duas ações passadas, uma anterior à outra, certo, gente? Por exemplo, ó, ele já tinha viajado quando se arrependeu. Então, aqui nós temos quando ele se arrependeu, ele já tinha viajado. Então, aqui são duas ações passadas, uma anterior à outra. E a anterior, digamos assim, é o pretérito perfeito. Não é isso? Que é esse aqui. Futuro. Expressa eventos ainda não ocorridos, podendo ser expressado de três maneiras. Futuro simples, futuro composto, né? Que esse futuro simples é também chamado de futuro do presente. Futuro composto, né? Que aqui é uma, digamos assim, uma nova forma de conjugar. Como é que eu posso dizer? Uma nova forma do futuro de conjugar. A gente usava muito digamos assim, no coloquial, não é isso? Futuro mais usual para o futuro simples, para indicar um fato que acontecerá depois do presente, né? Então, aqui a gente usa mais essa, tem essa, né? Mas a gente usa mais essa daqui, que é composto. Em vez de dizer cantarei, eu vou dizer eu vou cantar, né? Então, digamos que essa é similar a essa, igual a essa, só que aqui é composto por quê? Porque são dois verbos, né? Então, aqui a gente usa mais essa do que essa, por isso que já tá aqui entrando na gramática, né? E nós temos o futuro condicional, que também é chamado de futuro do pretérito, não é isso? Então, vamos lá. Futuro simples, que também é chamado de futuro do presente, acontecerá depois do presente. Cantarei. E o futuro composto, forma mais usual para o futuro simples, para indicar um fato que acontecerá depois do presente. Ou seja, é a mesma coisa, só que aqui a gente usa mais, como eu já expliquei, né? Já entrou na gramática, né? Que é a mesma coisa do futuro simples. Já o futuro condicional, que é o futuro do pretérito, indicação que aconteceria em relação a outra já passada. Cantaria, né? Então, aconteceria, certo, gente? Aqui nós temos o modo subjuntivo, né? É utilizado para, nós vimos o modo o quê? O modo imperativo, agora é o subjuntivo. Certo? É utilizado para expressar uma suposição, um evento que se realizaria dependente de algumas condições, ou seja, então esse modo subjuntivo indica, como é que eu posso dizer, uma dúvida, né? Para isso acontecer, outra coisa também às vezes tem que acontecer, então indica uma dúvida. Se eu pudesse, viajaria agora, ó, se a condição, né? Então, para eu viajar, né? Tem uma condição, se eu pudesse, né? Então, acontece alguma coisa para que eu não possa viajar. O subjuntivo pode se flexionar de três maneiras também, né? Que são eles presente, pretérito imperfeito e futuro. Então, aqui nós temos o presente, indica um evento, um desejo, um evento provável, mas ainda incerto. Geralmente ocorre depois das expressões como é possível que, talvez, tomara que, entre outras, né? Tomara que a gente encontre a resposta. Então, aqui é um fato provável, não é um fato certeza, né? Nós temos o fato certeza, que é o modo indicativo, e nós temos o dúvida, que é o modo subjuntivo. Pretérito imperfeito expressa um evento que poderia ocorrer, dependendo de uma condição. Se é construído com o auxílio da palavra se, como aquele primeiro exemplo que a gente viu, né? Se eu entendesse de cálculos, faria meus próprios pagamentos. Então, aqui se. Então, para eu fazer meus próprios pagamentos, eu precisaria entender de cálculos, né? Então, aqui também é uma condição, né? Uma dúvida, né? Que você vai usar sempre a condição se.
Futuro, expressa um evento possível de se realizar. É construída com auxílio das palavras se ou quando. Exemplo, quando eu comprar meu carro, vou viajar bastante. Então, aqui, digamos, nos modos, né? Nós temos dois modos aqui no caso, são três. Nós temos um terceiro que é o modo... como é, meu Deus, o nome do modo? É o modo imperativo, que indica ou que indica um pedido, uma ordem, uma súplica. Eu não sei porque no livro de vocês ele não apresentou, mas no slide anterior eu dei para vocês, né? Então, assim, falando dos modos, como aqui, modo indicativo e modo subjuntivo, todos eles têm os tempos verbais, né? Isso, presente, passado e futuro, certo, gente? Então, o presente... Aliás, o indicativo indica certeza e o subjuntivo indica dúvida, indica incerteza. Um indica certeza e outro indica incerteza, ou seja, um é o oposto do outro. É bem simples se a gente começar a assimilar essas coisinhas, certo, gente? Então, qualquer dúvida no PV, certo, gente? Estudem bastante, pesquisem também, certo? Tirem suas dúvidas sempre que tiverem. Certo? Isso é tudo, pessoal. Bons estudos, tudo posso naquele que me fortalece. Até a próxima.